Dando continuação no primeiro tópico, o pecado de um afetou a todos. Olhando esse título do primeiro tópico, de forma geral, não somente para a nação de Israel, mas para toda a humanidade, e como nós estamos estudando o efeito do pecado sobre a nação de Israel no episódio de Josué, vale a pena lembrar que este mesmo efeito do pecado recaiu sobre toda a humanidade. Vemos no episódio do Jardim do Éden, quando uma outra ordem também foi quebrada, semelhantemente quebrado a ordem daquilo que Deus tinha dito ao povo de Israel antes de entrar em Jericó. Vejamos no capítulo de número 6 de Josué, no versículo de número 17 e no versículo de número 18. A ordem a Israel era: porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os turbeis. Esta era a ordem divina para Israel antes de entrar em Jericó. Como eu disse, semelhantemente, Deus tinha dado uma ordem para que o homem também não viesse prejudicar toda a humanidade. No capítulo de número 1, no versículo no livro de Gênesis, Deus dá uma ordem semelhante ao homem. No versículo de número 2, melhor dizendo, Deus dá uma ordem semelhante ao homem, quando diz ao homem que não deveria comer da árvore que estava no jardim, no meio do jardim. E o homem também quebrou esta ordem que Deus tinha dado ao mesmo. Assim como Acã quebrou a ordem e Israel sofreu as consequências, da mesma sorte, Eva, ouvindo as instruções de Adão, quebrou a ordem de Deus e toda a humanidade sofreu as consequências. Nós podemos ver isso no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3, capítulo de número 3, no capítulo de número 2, melhor dizendo, no versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus, capítulo 2, versículo 16 do livro de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E que nós também observamos que no texto áureo
da nossa lição traz um versículo que nos dá a sentença do pecado. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, no versículo de número 23. Fazendo o paralelo entre a ordem que Deus deu a Adão e a ordem que Josué, por mandado de Deus, deu à congregação de Israel ao entrar em Jericó, assim como Israel sofreu a consequência, toda a humanidade também sofreu a consequência pela desobediência de Adão. No livro de Romanos é que nós temos uma visão ampla do que nós queremos dizer. Romanos, no capítulo de número 5, e no versículo de número 12 ao 17, nós encontramos o relato a respeito disso. Diz assim, versículo de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, lá no Jardim do Éden, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ninguém tem desculpa de dizer que não precisa aceitar Jesus porque não tem pecado. Não. A Bíblia diz que todos pecaram. No verso 17 e 18 diz assim, porque se pela ofensa de um só homem, Adão, a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. É isso aí. O que nós podemos concluir é que tanto o pecado, tanto a desobediência de Adão no Jardim do Éden trouxe a consequência desastrosa para a humanidade, como a desobediência de Acã trouxe consequência desastrosa para a congregação de Israel no episódio em apreço. No próximo vídeo estaremos falando as demais coisas.